This meeting is being recorded. Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Lei Aldir Blanc e Governo Federal. Nossa convidada de hoje é a Paula. Ela atua como professora na Instituição de Ensino Superior Unisagrado, como artista plástica e nas áreas de pesquisa em artes e design. Sua ênfase é em desenho, pintura, modelagem 3D e artes digitais, e experiência do usuário, realidade virtual, estereoscopia e animação. Para além dessa atuação, tem experiência como professora de História da Arte, é doutora em Mídia e Tecnologia pela Unesp Bauru, com doutorado sanduíche na University of Huddersfield, UK, mestra em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos, graduada em Artes Visuais. Paula, hoje entraremos no tema bastante esperado aqui no VR Day, fruto do seu doutorado também, que é o X para VR. Seja muito bem-vinda, né, pelo convite, minha parceira aí de longas datas, e espero contá-la com você em mais edições do VR Day. Com certeza. Primeiro, também eu gostaria muito de agradecer a Priscila pelo convite, né? A gente se conheceu desde o mestrado, faz bastante tempo, uma pessoa que eu tenho uma consideração, um carinho muito grande, gosto muito das áreas e do tema de pesquisa dela. São bastante próximos, né? São nossos interesses de pesquisa. Então, eu queria agradecer muito pelo convite, fico muito feliz em poder participar desse evento. Eu que agradeço. Vamos lá. Primeiro, para a gente começar, né, nesse tema, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é o X, né? E dentro da sua fala, como é que a gente aplica isso na realidade virtual? Tá, vamos lá. E o X, na verdade, vem de User Experience, né, do inglês, experiência do usuário. Então, o X acabou ganhando assim uma visibilidade maior, né, mesmo sendo a abreviação da palavra em inglês. E a ideia é você aplicar isso para qualquer produto ou qualquer coisa que você está fazendo, seja para realidade virtual, seja um produto para uso, né, sei lá, uma garrafa, uma caneca, uma cadeira, enfim, qualquer coisa a gente consegue aplicar. E também para programas, né, para softwares, para sites e enfim. E, basicamente, a ideia é que o usuário vai ter... a experiência que o usuário vai ter ao utilizar aquele produto, né? Então, a ideia é você melhorar sempre essa experiência para que o usuário ele queira utilizar aquele produto, ele se sinta confortável utilizando aquilo, né? Você tenta minimizar os erros do produto. Então, se é um software, por exemplo, evitar que ele trava ou que ele te leve a páginas ou situações que são pontos sem saída. Se é um produto, né, físico, então que ele seja fácil de manusear, que ele tenha uma ergonomia mais atrativa ao usuário, dependendo do usuário. Aí varia também o público, enfim, uma infinidade de coisas. Então, assim, em geral, experiência do usuário estuda isso, né? Quais são os pontos ali favoráveis e desfavoráveis para melhorar essa experiência, essa interação do usuário com aquele produto. Quando a gente trata isso dentro da realidade virtual, várias coisinhas vão aparecer, né? Então, como a Priscila falou, o meu doutorado foi com esse foco. Eu fiz uma pesquisa entre outros projetos que traziam isso e outros autores, e eu encontrei vários autores e várias pessoas que lidavam com isso de formas muito diferentes. Muitas vezes, assim, principalmente projetos mais antigos que não usavam o termo experiência do usuário. Então, eu precisei fazer um compilado assim, de várias coisas e entender como que isso funcionaria dentro da realidade virtual. E desde já eu adianto que não tem uma fórmula. Não dá para a gente colocar que aí você olha isso e plim, pronto, está pronto. Não. Tem muitas variáveis e muitas coisas, variando desde o sistema que está sendo utilizado, se é um headset, né, um aparelho, que ele é conectado ao computador ou que ele não é conectado ao computador. Conectado, que eu falo, é por meio de fios mesmo, né? Então, se a gente tem uma conexão via cabo
ou não, se a conexão é via Bluetooth ou outros sistemas sem cabos, né? A robustez desse sistema, então, se ele tem um processador melhor, uma qualidade de vídeo melhor, uma qualidade de som melhor, qualidade de interação dos controles, ou se é mais simplificado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tempo de resposta daquilo. Então, se eu clico para interagir com um elemento, se eu tenho um tempo de resposta adequado, ou se ele é demorado, se ele é fora do tempo que deveria ocorrer. Então, assim, é bastante complexo. Eu percebi, assim, com a minha pesquisa do doutorado, eu percebi que não dá para a gente criar, porque é lógico, né? A ideia, o ideal seria criar uma fórmula mágica, assim, que funcione. Mas é tanta coisinha que a gente não tem como fazer isso, né? Então, por causa disso, até assim, a proposta inicial do meu doutorado, e foi um dos objetivos que eu alcancei, mas é lógico, né, como eu falei, dentro de um nicho, dentro de alguns parâmetros, a proposta inicial é como potencializar essa experiência do usuário, né, no sentido de melhorar ela nos ambientes de realidade virtual e como entender a forma como ela funciona ali dentro. Então, foi uma pesquisa bastante extensa, né, que abraçou aí um monte de coisa diferente aí. E é isso que eu gostaria, assim, de trazer para essa conversa, porque é alguma coisa que muitas vezes é isso, né? A gente acha que é uma formulinha, que é só colocar o A mais o B mais o C e tá pronto, quando na verdade tem um monte de parâmetro. Paula, uma dúvida, assim, Claro. Para o X, tem que entender de design ou é um elemento a mais, necessariamente? Tá, é um pouco complexo responder isso. Vamos lá. Quando a gente fala de design, a gente fala do design de um monte de coisa. Então, é Sim. muito amplo usar esse termo. Para você entender de experiência do usuário, você não necessariamente precisa ser formado em design, né? Então, você pode estudar isso de uma forma paralela. Você pode aplicar as técnicas de experiência do usuário de uma forma paralela. Quando você tem a formação em design, você vai ter uma outra perspectiva daquilo. Mas não existe uma coisa de, você precisa ser designer para trabalhar com isso. Até porque quando a gente fala de designer, a gente pode falar de designer de interiores, de designer de design gráfico, de design de produto. A gente tem um monte, né? Então não se apegue a isso. Isso acaba A parte confundindo, né? O Sim, espectador leigo. Acaba confundindo bastante. Eu mesma não sou da área de design, apesar de dar aula para o curso de design, mas eu dou aula de desenho, né? De desenho de observação, então, né? Que é bem a parte artística, né? Mas não tem uma necessidade, né? Você pode entender isso, você pode aplicar os parâmetros e entender dos conceitos da experiência do usuário dentro daquele produto onde você está querendo verificar aquilo e fazer testes para melhorar aquilo, né? Então não tem essa necessidade de uma formação, uma graduação para lidar com isso. Bom. Já difere um pouco de UI, né? Eu pergunto porque a gente atualmente está vindo muito essa onda da profissão UX/UI. E é bacana a gente esclarecer isso para o espectador, né? Porque para não misturar o X com o I, com o VR, e aí aquela coisa só, e metaverso, aí pronto. É um monte de sigla, um monte de nome, né? Faz essa bagunça. Mas é normal toda essa confusão. Muita gente acha, inclusive, que o I e o X são totalmente atrelados, quando na verdade não são. Eles podem ser totalmente atrelados, mas não é uma obrigação. A gente pode usar o X ou o X, né? A gente encontra também diversos tipos de pronúncia. A gente pode usar isso de uma forma atrelada a outras coisas, né? Em vez de interfaces, mas a produtos, né? Como eu falei. E eles outras coisas, assim. Então, eles não são totalmente vinculados, né? Eles podem estar vinculados dependendo do que você está trabalhando. Então, é bastante importante fazer essas diferenciações, né? Quando a gente trabalha com isso, pesquisa isso,
fica tão comum para a gente, né, que é bastante importante fazer essas diferenciações, porque é normal ter esse tipo de confusão. Certo. Bom, eu vou tentar focar um pouquinho mais, então, em como que eu conduzi a pesquisa para tentar explicar um pouco mais dos lugares onde eu esbarrei, os problemas que eu fui esbarrando, Deu só as uma soluções. Desculpa, Paula, só um parênteses. Deu só uma travadinha no teu vídeo. Nossa, voltou ou não? Não, eu acho que se tu desligar a câmera e ligar de novo, pode ser que volte. Tá, peraí. Ah, é o bendito do cabo aqui. Ele tá falando que tá esquentando bastante o celular, por isso que ele vai ficar travando agora, danado. Pronto. Se você quiser, essa parte eu posso editar, mas se você quiser desligar a câmera, não tem Eu problema. acho que eu, na verdade, eu posso tentar pôr a outra câmera aqui. Peraí. Se você puder editar essa parte. Sim, com certeza. Né, porque... Peraí, deixa eu só ver como que eu faço. Vou colocar vou colocar a vinheta no meio. A ideia é colocar a vinheta no começo, no fim e no meio. Pronto. Show. Tá muito ruim o vídeo, porque eu sei que essa câmera ela é meio porqueira do meu computador. Não, tá ótimo, tá tranquilo. Eu vou fazer só uma pergunta para poder cortar. Claro. Para a gente voltar. Uhum. Pronto. Tudo bem. Quer começar do começo por causa da câmera ou não tem necessidade? Não, tranquilo. Não? Então tá. Não sei, né? Assim, tá diferente a câmera, não tá igual, mas aí não vai ser muito, não. Não? Evento online, remoto. A ideia é essa. Uhum. O edital veio para combater o enfrentamento do efeitos econômicos da Covid-19, né? E a economia cortando a verba toda da classe artística e cultural. Mas vamos lá. O negócio tá ruim. Vou esperar 5 segundinhos e falo. Paula, e o X dentro do VR? Como é que a gente pode atrelar isso, né? As pessoas... A gente está vivendo uma época em que se fala muito de UX e às vezes confunde com o I, né? E quando entra em VR, entre metaverso, aí assim... O que a gente quer aqui no VR Day é esclarecer o espectador, né, dessas áreas para que ele possa ter um caminho. Como é que você diferencia essa questão do X e do Y e entrando um pouco mais dentro da experiência do usuário na realidade virtual? Tá, virou uma bagunça quando a gente trata desse monte de siglas, então é normal ter toda essa confusão. A gente não... Existe um vínculo entre o X e o Y que não passa pelo VR, e tem um que passa. Então, vou tentar separar por partes. Quando a gente fala de UX ou UX, né, a gente encontra diversas pronúncias aí. A gente está falando da experiência do usuário em basicamente qualquer coisa. Então, a gente pode usar isso para produtos, por exemplo. Então, se eu estou criando uma cadeira, né, eu posso aplicar a esse produto essa ideia de experiência do usuário. É lógico que é um pouco diferente, assim, porque a gente está aplicando a um produto. Quando a gente fala de UX ou UX para o I, né, a gente está falando de interfaces normalmente voltadas a softwares ou sites ou aplicativos, enfim, coisas que é normalmente mais para o digital. Né? Então, a gente está falando da experiência do usuário ao utilizar aquela interface. Né? Então, o I ele para aí, a experiência do usuário para aquela interface. E quando a gente fala de VR, a gente tem que entender que VR também é uma interface. Então, quando você coloca um óculos de realidade virtual, você tem ali alguma coisa que está passando e tal, e você está interagindo com uma interface virtual. Mas, ao mesmo tempo, não é só essa interface virtual.
você também tem o hardware, você também tem o óculos, você tem o equipamento. Esse equipamento ele está pesando no seu rosto, no seu nariz, você está interagindo com controles, podem ser no próprio óculos ou manual, né? Hoje o que está mais comum são os controles, né? Os joysticks mesmo, né? Que são os controlezinhos separados. Então, quando você fala de experiência do usuário, o X, para a realidade virtual, você está falando de tanto da parte de interface virtual, quanto da parte de interface hardware, de coisas que a gente pega, né? Então, coisas que realmente pesam no seu corpo, que atrapalham sua mobilidade de certa forma, ou não, né? Mas que interferem fisicamente, né? Então, a gente tem que considerar essas duas coisas quando a gente fala disso. Inclusive, aqui durante a minha fala, vocês vão ver que eu vou falando um pouquinho mais dessa minha trajetória do doutorado, e vocês vão perceber que eu esbarrei em vários pontos, né? Porque a ideia, a princípio, era montar uma coisa um pouco mais esquematizada, né? Só que são tantos pormenores, são tantas coisinhas que a gente tem que levar em consideração, que não dá para fazer uma fórmula. Tipo, olha isso, isso e isso, e você chega numa experiência do usuário maravilhosa, perfeito, melhor que tem. Não dá. Então, uma delas, inclusive, foi essa conversa do aparelho que você está utilizando com a aplicação que você está executando, né? Então, pode ser um jogo, pode ser só alguma coisa de visualização, pode ter interação de outras formas, pode ter leitor de movimentos, né? Quando você não usa joysticks, você não usa os controles, mas você usa as próprias mãos, braços, corpo, movimento corporal. Então, tem todo um pormenor aí, são todas coisas que devem ser levadas em consideração, porque são coisas que influenciam na experiência do usuário ao utilizar aquele ambiente, né? aquela aplicação. Muito bom. Deu para entender um pouquinho melhor? Eu estou curiosa para saber esses pormenores. Que a gente, na área acadêmica, né, a gente sempre tem que solucionar um problema, e eu digo pelo mestrado, eu vou solucionar esse problema, eu vou chegar lá, mas acaba que a conclusão gera um novo problema e um caminho, mas assim, essa é a questão da área acadêmica, né? Para o pessoal também que tem interesse em entrar na área acadêmica, as nossas conclusões é o começo de um novo problema. Então é importante... Um só não, né? Vários. Vários. Novos problemas. E a gente guarda ideia de artigo para os próximos 20 anos. Mas Sim. É isso. Me fala mais sobre esses pormenores. Bom, então vamos lá. Quando eu comecei, né, como eu falei, quando eu comecei minha pesquisa, minha ideia era fazer alguma coisa mais esquematizada, né? Então, meio que uma árvore de decisões ou alguma coisa mais fácil de se entender, mais separadinha. E eu consegui fazer isso em partes, né? Então, eu vou voltar lá desde o começo para ficar um pouquinho mais claro. Então, eu tentei dividir a minha pesquisa em duas partes. Uma parte, ela era mais voltada a pesquisa teórica mesmo, a entender tanto a questão de uma perspectiva histórica, quanto questões de especialistas, pessoas que falavam sobre o assunto, estudiosos. Porque quando a gente olha para a realidade virtual, a gente não está falando só de hoje. A ideia de realidade virtual ela vem de muito tempo. Então, vem lá, se eu não me engano, no final da década de 60, com um dispositivo que muitos consideram ser o primeiro de realidade virtual, outros falam que é o primeiro de realidade aumentada, mas foi o primeiro de realidade, vamos colocar como realidade misturada, né? Que mistura as coisas ali, que era a espada de Damocles, do Sutherland. Foi o primeiro dispositivo? Eu estava pesquisando sobre isso também, porque mistura com estereoscopia, né? Aí... Sim, ele é considerado, mas tem muitas pessoas que falam que não é. Né? Tem pessoas que vão mais por essa linha da construção de dispositivos estereoscópicos, né? Então, a estereoscopia ela já é aquele... Tipo, quando a gente vai no cinema 3D lá e põe óculos,
né? Então, a estereoscopia é aquela sensação de profundidade, né? Das coisas saírem da tela ou se aprofundarem. Quando a gente fala de realidade virtual, a gente também usa estereoscopia, que nada mais é do que a simulação de 2 pontos de vista. Então, a gente tem o olho direito e o esquerdo, e cada um enxerga um ponto de vista diferente, né? E quando a gente usa as imagens estereoscópicas, a gente está usando, na verdade, 2 pontos de vista para dar essa sensação de profundidade. Quando a gente usa isso na realidade, quando a gente usa aparelhos de realidade virtual, a gente também usa isso. Então, a gente tem uma imagem que é mostrada para o olho direito e uma para o olho esquerdo, para dar essa sensação de profundidade também. Então, é discutível, né? Eu, pessoalmente, não tenho uma opinião muito formada, até porque eu não me dediquei muito à pesquisa histórica, né, a fundo mesmo e tal. A minha ideia era mais para dar uma ênfase ali. Mas, se a gente for colocar isso, a estereoscopia remonta lá do século XIX, né? Meados do século XIX, se eu não estou enganada. Se eu não estou enganada, do século XIX. Eu fiz um estudo aprofundado da história do cinema 3D estereoscópico. Mas eu sou dessas linhas, eu acredito que vem da estereoscopia mesmo. Então a gente está falando de coisa muito antiga. Mas assim, né? Tem as linhas, vamos lá. Tem. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente não pode olhar só para o agora, a gente tem que olhar lá para trás. E tem muitos autores falando disso, falando de dispositivos, porque depois ali na década de 70, de 80, começou muitos wireframes, que são aquele 3D feito com tipo arames mesmo, sabe? Aquelas imagens que são... tem aquele visual mais... Eu vou colocar como simples, mas é entre muitas aspas, porque ele tem aquele visual meio aramado, assim, né? Que a gente vê muito por aí hoje como uma estética até daquela época. Então, a gente tem equipamentos desde muito tempo que tratam com esse tipo de perspectiva, esse tipo de visão e o tipo de interação das pessoas com esse meio. Então, não dá para a gente olhar só para o agora. E, além disso, tem pesquisadores que fazem pesquisas nesse campo, assim, também com interação e com a questão da interpretação do ser humano sobre aqueles ambientes desde muito tempo. Então, se eu não estou enganada, o Rift foi lançado em 2015 ou 2016, eu não me recordo agora, eu acho que 14, se eu não me engano, 2014 eu acho que foi quando eles lançaram para financiamento coletivo, e acho que em 2016 foi lançado no mercado, alguma coisa assim. Mas desde muito antes a gente já tinha ideias de realidade virtual. Pode só falar. uma pergunta antes que eu esqueça. Qual foi o óculos que você usou na sua pesquisa? Vários. Vários. Eu vou chegar lá, mas eu usei um monte de diferente. Eu, graças a Deus, está chegando o meu Quest 2. Adquirir. Logo, logo chega. Quest suado esse. Vamos lá. Assim. Então, e aí por causa disso, desse monte de aparelhos, esse monte de coisas, esse monte de pesquisa, a gente tem uma divergência muito grande de termos. Então, isso atrapalha muito, porque, como eu falei, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando de... Nossa, desculpa, tá passando um carro de som aqui agora. Não, tranquilo, não se preocupe. Quem sabe faz ao vivo. Então, quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente está falando de um monte de coisas. E ela não se limita a esse nichos, né? O essa experiência. Ela está falando de toda a experiência em vários dispositivos, com vários tipos de interação, sem interação, com interações de controle, sem controle, como eu já falei, e as coisas não são padronizadas. Então, o que um autor considera como sensação de presença, o outro considera como imersão, o outro considera como telepresença, e assim vai. Então, tem um monte de termo que é tudo diferente um do outro, aí você tem que ler o que esses autores estão falando, quais são os termos, e onde que eles se assemelham para saber de que ele está tratando. Então, uma boa parte, essa primeira parte do meu projeto, além dessa perspectiva histórica, né, eu fiz essa retrospectiva, digamos assim, e essa coleta de artigos e de pessoas que analisaram de alguma forma experiências do usuário, mesmo que usando outros nomes,
e outros termos, para eu poder padronizar isso de algum jeito e entender a conexão entre esses termos todos e tentar entender o que cada autor estava falando e o que cada autor estava analisando ali. Quando a gente fala de análise de experiência para a realidade virtual, o que eu mais encontrei, tá? Não estou falando que é só isso, mas o que eu mais encontrei foram questionários. Então, você avalia, a pessoa tem uma experiência com aquilo e depois ela avalia por meio de um questionário. Algumas pessoas avaliam também verificando sinais do corpo, então batimento cardíaco, a condução da... Nossa, é um nome que eu sempre esqueço, esse bendito desse nome. Mas basicamente é o suor, né, da pele, geralmente é medido na palma das mãos, né? Então, frequência respiratória. Então, outras reações fisiológicas que a gente tem quando tem uma experiência. Então, vamos, né, por exemplo, tá a pessoa lá experienciando que ela está à beira de um abismo, né? Como que ela vai se sentir? Né? Então, tem vários estudiosos, cada um segue uma Aconteceu isso comigo, mas depois eu falo. Depois eu quero saber. Eu estava no abismo e eu caí mesmo, no Mountain Climb, que é o jogo BR. Então, por conta disso, eu tive que parametrizar tudo isso. Então, eu criei os parâmetros, como foi uma época que quando eu estava estudando isso, a princípio eu queria fazer também com os sinais fisiológicos. Eu cheguei a fazer um primeiro teste pessoalmente, né, com usuários ali, e para esse primeiro teste eu usei o Gear VR da Samsung, e eu já vou explicar o porquê que eu usei ele. Mas tudo isso foi antes da pandemia. Então, a ideia era que eu tivesse feito um jogo explorando diferentes situações para poder fazer os testes depois e fazer tanto o estudo dos sinais fisiológicos, alguns sinais fisiológicos, quanto questionário. Veio a pandemia e mudou-se todos os planos, o jogo está parado até hoje na metade. Então, antes da pandemia, né, eu fiz todo esse estudo e eu fiz esse teste. Esse primeiro teste, ele foi tipo uma pesquisa interativa. Então, eu usei esse óculos, porque era o que eu tinha condição na época de comprar. Porque eu não tive financiamento para equipamentos, né? O financiamento que eu tive para minha pesquisa foi do período de sanduíche que eu passei na Inglaterra, como a Priscila falou no início. Quero saber mais sobre esse sanduíche, sobre também o laboratório, como foi a pesquisa lá. Sim, lá foi uma pesquisa muito bacana, foi muito legal. Lá tinha equipamentos, só que é um outro ponto que eu esbarrei, que a gente dificilmente consegue fazer um mesmo jogo, uma mesma aplicação para vários softwares diferentes. Então, lá eles trabalhavam muito com o HTC, né, da Vive, e inclusive tinha os modelos mais recentes, mais antigos, tinha também uma Cave com 3 paredes, né? A Cave é tipo uma sala de projeção. Então, lá era de 3 paredes, né? Então, tinha 1, 2 e 3, a terceira era o chão, né? E são projetadas imagens com vários projetores e por meio de óculos estereoscópicos, né? Lá se usava óculos polarizado. Era o polarizado que se usava lá. Então, por meio desses óculos, a gente conseguia ver as imagens em 3D, né? O óculos polarizado, a tecnologia é um pouquinho diferente daquele colorido, né? Mas a ideia é a mesma. Né? Ele funciona para você enxergar essas imagens como se fosse, né, como se elas se descolassem da tela onde elas estão sendo projetadas. Mas o meu objetivo não era esse da Cave, né? Até um questionamento se as caves são realidade virtual ou não. Para mim, são, né? Eu considero como que elas são, apesar de serem de um tipo diferente, mas tem pesquisadores que questionam isso. De qualquer jeito, o meu objetivo eram os headsets, eram os óculos, então até me falaram que eu poderia usar os da HTC, que tinha lá, mas eu não tinha a aplicação pronta ainda na época e eu não conseguia fazer essa conversão tão fácil. Então, por causa disso, eu não consegui fazer o teste com os HTCs que eles tinham lá.
Até, né, estava fora do cronograma também. Mas lá o que eu mais fiz foi esse estudo de experiência do usuário. Inclusive, Sim. entrevistei pessoas lá também, entrevistei pessoas que trabalhavam com isso lá. E tinha um laboratório também, né? Então, assim, foi bem bacana essa troca de experiências, foi muito enriquecedora. Minha orientadora de lá, ela também me ajudou muito, porque ela é da parte de UX mesmo, de UX. Então, foi muito bom, assim, para a minha pesquisa ter todo esse background dela e ter todo esse apoio ali, toda essa orientação. Sim. E entrar em contato com outros pesquisadores também da área, né? Inclusive, tinham pesquisas muito legais do pessoal lá. Então, foi isso. Eu fiz, né, essa primeira parte. Vamos lá. Deixa eu tentar pôr em tópicos para não ficar muito bagunçado. Então, eu fiz essa pesquisa histórica para entender o campo que eu estava lidando. Eu fiz essa pesquisa interativa, que eu vou falar mais dela agora, e fiz essa pesquisa de experiência do usuário, condensando o que é a experiência do usuário, o que não é, o que o autor X fala que é presença, o que o autor Y fala que é imersão. Esses dois se conversam, né? Então, aí eu fiz as definições, né? Segundo as coisas que eu encontrei, eu fiz algumas definições de termos e separei. Por que eu fiz isso? Porque esses autores, normalmente, como eu falei, eles usavam questionários. E esses questionários eram muitas vezes divididos sobre os temas que eles estavam tratando. Então, essa questão são para entender a presença. Tá bom, então o que esse cara que está falando isso fala que é presença? Ah, presença para ele é a mesma coisa que eu considero presença. Então, beleza. Então, essa questão é de um questionário que analisa a presença. Então, foi assim, tomou bastante tempo assim do meu projeto, toda essa pesquisa e parametrização. E a outra coisa que eu fiz foi essa pesquisa interativa. Eu realizei aqui no Brasil mesmo, na Unesp de Bauru. E essa pesquisa, a minha ideia era entender algumas coisas mais genéricas dos universos de realidade virtual. Como eu falei na época, eu não tinha como custear um óculos que não fosse esses mais simples, né? Na época ainda era comum os óculos usando celulares, só que eu também não queria um modelo genérico, porque esses modelos muito genéricos, eles muitas vezes ficam buracos do lado, às vezes a tela não encaixa direito, o celular não encaixa direito, então tinha um monte de coisa ali que eu não queria. Eu pedi um genérico também, da Wish. Faz o teste, você vai ver que é bem diferente, você vai querer jogar ele na parede depois. Sim, ele já se desmontou todo dia. Nem mal abrir, já se desmontou. É bem assim. Eu fiz também, porque como eu queria deixar essa parte de VR bem ampla, eu testei vários dispositivos. Então, para essa primeira pesquisa, eu fiz com o Gear VR, né, com um celular, um S8 da Samsung. E por que esse? Porque na época ele era um tipo de óculos que, pelo menos hoje ele foi descontinuado, o óculos, mas dentre os que usavam o celular, ele era considerado um dos melhorzinhos, porque ele era feito para determinados modelos. Então, a tela se encaixava certinho e você conectava o óculos no próprio celular. Então, a conversa entre o celular, que serve de tela, né? O celular é o que ficava na frente, né, dos nossos olhos. A conversa entre o celular e o dispositivo, que também tinha um controlezinho e tal, era muito mais... Era adaptada para aquilo, né? Então, ele já vinha meio que de fábrica... Meio não, ele já vinha totalmente de fábrica, pronto para esse tipo de aplicação. Você não tinha que baixar um vídeo assim assado, um jogo assim assado, para executar num outro celular. Então, ele já vinha com isso, ele já vinha com algumas especificações de graus de liberdade ali, então ele capturava certinho o movimento, né, do rosto e tal. Entre os que eu podia bancar na época, era o melhor, então foi esse. E, inclusive, o celular está aqui até hoje, né? Que a gente tem que fazer valer o que a gente gasta também. Mas foi tudo do meu bolso. Mas essa parte foi toda do meu bolso. Sim. E aí, nessa primeira pesquisa interativa, como eu sabia que eu não tinha um hardware muito potente, não tinha um Rift, eu não tinha um HTC, né? Na época,
eu não me lembro se já tinha o Quest, eu acho que ainda era o Go, se eu não me engano. Acho que não né? tem, não. Que já faz um tempo aí. Então, na época, foi o que eu consegui usar. E ele me trouxe algumas coisas muito boas. Como eu já sabia que eu tinha essa limitação, eu tentei entender por meio dele o que trazia a sensação de presença. Então, eu fiz o teste com alguns voluntários. O meu teste, ele não era um teste de só marcar a opção ali, tipo, fazer o xizinho nas perguntas, mas ele era feito numa forma de entrevista. Então, por causa disso, eu conseguia tirar dos usuários uma noção mais específica do que eu queria. Então, eu tinha as perguntas ali de X, de dar nota ali para determinadas coisas, mas eu queria mais, eu queria saber o que o usuário sentiu, o que ele como que estava ali naquelas aplicações que ele testou, como que foi e tal. Então, eu documentei tudo em vídeo e eu fiz essa entrevista depois. Então, eu consegui entender um pouco mais sobre essa sensação de presença, né? Alguns elementos ali que influenciaram, principalmente coisas mais básicas, como, por exemplo, a importância da interação, né? Então, tinha um dos jogos, eram 3 joguinhos, né? O primeiro era um de matar zumbis, ele era totalmente cartoon, assim, bem bonitinho, mas ele só tinha visão 360. O segundo, ele era direcionado o caminho, mas era aquele point and click, né? Então, você tinha os lugarzinhos que você ia clicando para a personagem ir seguindo. Então, ela andava, mas era só naquele caminho estipulado. E o terceiro era mundo aberto. Cada um também com uma temática, né? Então, ali eu comecei a entender o que era importante. E eu cheguei à conclusão de que mais importante do que ter uma interação era essa interação fazer sentido e estar no tempo correto que o usuário tá vendo aquilo. Então, não interessa se essa é uma interação, se essa interação ela é simplificada ou não. O que mais interessava ali para pesar na sensação de presença naquele ambiente virtual, aqui é importante deixar claro, né? A sensação de presença é bem literal, assim, a sensação de estar naquele ambiente virtual, né? Então, mais do que isso, o que era mais importante para essa sensação era essa ação, quando você usava o controle ou fazia alguma coisa, era ter uma resposta condizente a ela, né? Sem ser atrasada ou adiantada, ou enfim. O realismo dos ambientes e tal não era algo que era importante, tanto é que, como eu falei, eu testei com coisas mais cartunescas, tinha um outro que era mais realista, e tinha um terceiro que ele tentava ser realista, esse que era de mundo aberto, ele tentava ser realista, mas tinha umas coisas muito distorcidas, assim. E isso foi apontado pelos usuários, mas ao mesmo tempo que foi uma coisa adaptativa. Então, com esse teste, eu percebi que as pessoas elas se adaptam muito bem quando você tem um cenário que ele é condizente, mesmo que tenha alguma coisa meio esquisita aqui e ali, mas quando o cenário é condizente, as pessoas tendem a se adaptar melhor àquilo. E aí foi a partir disso que eu falei, bom, então tá bom, então eu já entendi coisas mais importantes e eu consegui unir, então, os resultados dessa pesquisa interativa com as coisas que eu já estava lendo, né? Então, tudo isso eu juntei, falei, pronto, agora vamos para a segunda parte, né? Então, uma outra coisa que eu falei, como eu estudei os termos e tal, e a comparação entre eles e tal, e aí, por meio disso, eu criei 2 questionários diferentes. Como eu falei, eu queria estudar outros, nesse meio de tempo, foi mais ou menos quando eu estava terminando essa parte, eu já estava produzindo o jogo, mas foi quando veio a pandemia e eu precisei mudar para uma pesquisa mais teórica. E aí foi quando eu abri, porque eu já tinha identificado que cada hardware, cada óculos, cada equipamento precisava de uma análise mais profunda e mais específica. Então foi onde eu resolvi abrir e, em vez de fazer um jogo e testar aquele hardware daquele modo, eu abri para testar vários. Então eu falei, tá, vamos entender o que as pessoas estão usando, vamos entender o que faz sentido e o que não faz.
foi aí que entrou também o tal do headset genérico, aquele tal do VR-Box lá, que servia para todos os celulares. Então, o que eu fiz? Eu montei, com base no que eu já tinha, eu montei 2 questionários para entender a experiência do usuário. Esses 2 questionários foram montados segundo aquele esquema de ligações que eu já tinha feito, né? Então, de presença, de imersão, de o que é experiência do usuário, o que é realidade virtual, como que essas coisas se conectam. E a partir disso eu criei esses 2 questionários. O primeiro, ele era mais aberto, ele envolvia até aqueles aparelhos, tipo luvas táteis, esteiras, outras coisas, apesar de não ser o foco dele, mas ele permitia respostas, né, que eram voltadas ao uso desse tipo de equipamento. E o segundo, ele buscava avaliar uma plataforma de realidade virtual específica com o VR-Box, era um jogo específico, com um tipo de interação específica e com diversas pessoas testando aqui. Né? Então, o primeiro eu joguei na internet, em grupos específicos, tive muita ajuda de pessoas envolvidas. Eu sou imensamente grata às pessoas que me ajudaram com isso, porque eu consegui muitas respostas. Eu não me lembro agora ao todo quantas foram, mas depois eu tive que filtrar, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa envolvendo questionários e coisas assim, a gente sempre tem que filtrar eles, porque tem algumas respostas que não dá para utilizar e tal. Então, ao todo, foram 109 participantes do mundo todo. E aí, depois eu fiz esse outro. Participantes esses consumidores de realidade virtual? Isso, consumidores de realidade virtual e usuários principalmente de headsets mais robustos. Então, ali, os que mais tinham era o HTC, o Rift, e estava entrando nessa época o Quest. Né? Se eu refizesse isso hoje, provavelmente eu tenho um monte de Quest lá, mas na época eu tinha bastante HTC e Rift. Tinha alguns outros também, e tal, alguns outros até menos conhecidos, mas o que mais tinha era isso. E aí eu fiz tudo em volta do jogo que trouxe a melhor experiência para a pessoa. Então lá estava, tá, qual que é o seu jogo favorito? É esse daqui. Tá, a partir desse, o que você sentiu assim, 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 assado? E a partir daí eu consegui parametrizar as sensações das pessoas naqueles ambientes, mas eu também consegui entender melhor esses jogos e o que eles exploravam, né, mais ou menos. E aí é o que até a Priscila falou no início da nossa conversa, que quando a gente tem uma pesquisa científica, a gente acaba achando que a gente vai responder alguma pergunta e a gente acaba ganhando umas 20 outras novas ali, que dá mais um monte de pesquisa diferente. Então, eu consegui entender isso, eu consegui parametrizar essas respostas. Eram questionários, assim, bem grandes. Era tudo de resposta com níveis, né, entre o muito bom e o muito ruim, sabe? Eram níveis ali de resposta. E eu consegui parametrizar isso para entender as coisas que mais incomodaram e as coisas que foram melhores ali entre esses usuários. Certo. E aí, como eu também falei, bom, eu já testei o Gear VR, já testei, que ele foi, na verdade, mais uma base, né? Mas eu tinha usado ele. Agora tenho mais um monte de outros headsets, agora eu quero testar esse mais simplesinho, porque quando a gente fala de realidade virtual, a gente está, no nosso país, as tecnologias muitas vezes chegam muito caras. Então, muitas vezes aqui, as pessoas, quem tinha eram mais entusiastas, pessoas que trabalhavam com isso, né? Não é uma coisa tão acessível, né? Ainda hoje é tudo muito caro. Então, eu falei, eu não queria excluir esse público, então eu resolvi testar também com esses headsets mais simples. Inclusive, durante pesquisas e conversando com especialistas, né, foi muito legal, porque eles opinaram sobre tudo isso. Mas, voltando Estou curiosa, curiosa para saber o resultado, o que é que eles acharam que é bom e que não foi bom. Sim, então vamos lá. Resumindo, assim, o resultado. Até tem uma imagem que eu posso disponibilizar depois para você, Pri, se você quiser colocar, né, em algum lugar.
um infográfico, assim, né? Então, o resultado final, eu fiz, Manda como pra eu mim. falei, um monte de análise, mando sim. Eu fiz um monte de análise, eu fiz um monte de divisão. Quem quiser ler a tese, ela está disponível. Sim. Então, os elementos que causaram maior estranheza entre os respondentes, né? É importante falar que é entre os respondentes, né? Então, aqui a gente tem um grupo. Entre os respondentes brasileiros. Foi uma outra coisa legal, porque eu tive muito respondente brasileiro e vários internacionais também, assim. Não deu meio a meio, teve mais brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, foram questões diferentes, assim, bem diferentes. Então, eu achei legal separar. Então, falando de headsets mais robustos, entre os brasileiros, 65,8% falaram que o tempo de resposta dos personagens é um negócio que influencia muito, então seja positivo ou negativamente, que é um resultado que eu já tinha tido quando eu fiz aquela primeira pesquisa lá atrás com o Gear VR, com aquele primeiro teste lá. 61,9% falaram que as texturas apresentadas também influenciam muito. Sim. Então, Qualidade dos mais gráficos. do que a forma. Exato, mais do que a forma. Então, às vezes você não precisa de uma... Às vezes não, mas você não precisa de alguma coisa realista. Você precisa de alguma coisa que tenha as texturas colocadas de uma forma correta, né? Entra também naquela ideia de um ambiente coerente, né? E 60,32% falaram sobre a movimentação clicando em pontos pré-determinados, como algo que atrapalha bastante a experiência. Entre os estrangeiros, 70,37% falaram da movimentação, 62,95% falaram sobre usar joysticks em vez de agir naturalmente, e 56,26% falaram das texturas. Então, eu achei muito interessante essas diferenças, assim. Eu acho engraçado depois... porque são parentes, desculpa te interromper, claro. Que você vai falando, vou lembrando. Eu, né, vindo do cinema 3D estereoscópio, né, fiz uma pesquisa profunda nisso, li muitos cineastas da história do cinema em 3D estereoscópio, das diferentes períodos, e a gente acaba indo para o VR por um processo natural, mas tem muita coisa do cinema estereoscópico que se aplica na realidade virtual, que pode ser aplicado em termos de narrativa, e eu acho que as pessoas não conhecem tanto, só quem é para a área acadêmica que vai e tal, mas o que eu ia dizer não era nem isso, eu participei de uma experiência em VR, o Mountain Climb, aquele que tem que estar escalando, né? E tudo isso que você falou foi o que eu senti, de cara, foi a resposta do personagem. Eu disse que, e sim, participei de outro, que era um tiro. Aí eu disse que demora para o cara levantar a arma para apontar para mim. Eu derrubava antes dele vir. A questão dos gráficos, né? Por exemplo, eu estava dentro do Mountain Climb, que é uma montanha. Eu via o rio embaixo, via a ponte, via o barulho do pássaro, é importante o som. Então, estava bastante realista. Mas, realmente, o que você falou foram os mesmos pontos que quebra a imersão, né? Sim, sim. E o que eu achei mais interessante, assim, foi essa diferença entre o público brasileiro e o público estrangeiro. Então, eu achei muito interessante isso. Mas são os elementos que mais quebram, assim, até eu já estou indo para o final já, senão eu vou ficar aqui falando desse trabalho o dia inteiro, se deixar. Edição 2 vai ter um seminário seu de UX para VR. VRD Paraíba, segunda edição. A gente faz. E aí, como eu falei também, eu queria testar aquele mais simplesinho, né? Até para contrapor e entender um pouco mais. Foi um teste bem simples, assim, com um jogo gratuito disponível, né? E assim, foi realmente só para parametrizar ali, mas eu achei interessante que os resultados foram bem diferentes. E até eu vou comentar o porquê que eu achei isso, mas isso é super assim, comentário pessoal, nem tá no meu trabalho, porque isso é só um achismo mesmo. Certo. Mas o resultado desse outro teste foi que 62,50% das pessoas, todos eles foi a mesma quantidade. Falaram que se sentiram mais estranhas em não sentir os impactos, né? Então,
não tinha o impacto daquilo, né, daquilo que estava acontecendo ali no próprio corpo, ou não tinha uma resposta ali direito. O controle era apenas olhando para os objetos, porque aquele controlezinho que vem, ele é o O para configurar no celular. Então eu falei, gente, isso daqui... Eu fiquei um dia inteiro e não consegui usar, então eu escolhi um jogo que você só olhava para os objetos. Ele era de atirar em asteroides, assim. Então você olhava para o asteroide e aí ele atirava. E o tempo de resposta dos personagens. Então foram as coisas que mais foram apontadas. Como eu falei, esse teste foi bem simplificado mesmo. Eu só queria ter ele porque eu testei com os mais robustos, né? Com esse survey aí que foi espalhado para os 4 ventos. E eu queria fazer esse teste menorzinho. Mas com isso eu percebi que esses outros aparelhos, eles são muito limitados. E é uma coisa que eu já havia conversado com outras pessoas aqui, entendido essas limitações, acho que não cabe eu falar muito aqui, mas tinha, né, todas essas limitações, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu queria fazer esse teste considerando o público brasileiro e essa questão do comprar um aparelho bom e tal. Então, muitas vezes o que a pessoa tinha era esse mais simples. Né? Paula, antes que eu esqueça novamente, que é bastante importante, eu não sei se existe essa pergunta na sua metodologia ou não, mas alguém comentou sobre o tempo de exposição do óculos, assim, se incomoda ficar muito tempo com ele no rosto, ou se tem algum jogo, alguma experiência imersiva que você consegue não sentir a presença do óculos, vamos dizer assim. Tá, eu fiz essa pergunta, que são muitas Sim. perguntas, são 60 perguntas, assim. É uma pergunta Mas interessante. em algum lugar ela está. É uma pergunta Sim. interessante porque um grande desafio hoje das indústrias, né, que estão nessa corrida de funcionamento, né, dos hardwares e dos softwares. A gente tem uma palestra muito interessante sobre isso com o Tiago Bugabu, de Fortaleza. Tentam a tendência é que os suportes e os hardwares e os softwares, tudo venha a melhorar. E saber o que é que incomoda, mesmo que seja óbvio ou não, né, que é o óculos, o encaixe, ajuda também a ter esse feedback, né? Esse feedback geral. Com certeza. Com certeza. Em algum lugar eu perguntei. Uma dessas 60 é sobre isso. Mas tranquilo. Eu lembro... Oi? Tranquilo, se não achar agora, a gente em outro momento debate sobre isso. Eu posso até te mandar depois, porque não foi uma coisa que eu foquei tanto, mas eu lembro que várias pessoas comentaram assim, coisas que eu lembro bastante disso, porque também era uma questão para mim, porque cada um tem um peso diferente. Então, quando você usa o Rift, ele é um peso. Quando você usa o HTC, é outro. Quando você usa o Gear VR é outro. Quando você usa o Quest é outro. E varia muito também, tem outras questões também sobre o uso de óculos ou coisas assim, que eu não entrei muito, né? Mas tem pessoas que reclamam de ficar muito tempo. Não só pelo cansaço do peso do óculos, né? No nariz ali e tal, aquele peso na cabeça, mas também tem algumas pessoas que sentem um pouco de náuseas, sentem um pouco de desconforto. Muitas vezes isso é por causa da taxa de FPS, né, que é de quadros por segundo. Então, isso também é um problema, né? É um problema. Aparelhos menos robustos tendem a ter uma taxa menor, então é mais fácil, assim, abaixo de 60 é bem comum dar esses problemas. Era, né? Hoje eu já não sei como que estão esses novos dispositivos, porque muita coisa está sendo evoluída, né? E muita coisa já evoluiu. Essa pesquisa eu fiz no final de 2020, né? Então já faz um ano e pouquinho. Então muitas coisas vêm sendo evoluídas, mas eu acredito que isso continua igual. Mas a gente tem sim um conforto. Então tem como minimizar. Isso tem, mas é lógico que uma pessoa, não é todo mundo que aguenta ficar horas com o aparelho. E eu lembro que várias pessoas nos resultados comentaram sobre isso.
sobre esse problema. Mas é normalmente quando já vai bastante tempo, viu? Coisa de minutos, assim, eu lembro que era bem tranquilo, pelo menos das pessoas que responderam. Certo. Então, caminhando, né, depois dessa etapa que vocês falam aí do questionário e tudo mais, que conclusões a gente pode tirar do X para o VR? Sim, assim, depois de toda essa pesquisa maluca, vários pontos de problemas e coisas a serem resolvidas, mas o que ficou muito claro, isso até conversando, como eu falei, com especialistas, com pessoas que desenvolvem, com pessoas que trabalham com isso, o que ficou muito claro é que tem que ter uma avaliação do público, de como esse público vai interagir. Então, é importante você definir que sistema você vai fazer. Se você está fazendo um jogo, se você está fazendo um sistema de visita, se você está fazendo um vídeo, se você está fazendo alguma coisa que demanda interação, que não demanda, qual que é essa interação? Então, se a pessoa vai só pegar, sei lá, um vaso daqui por aqui. Ou se ela pode pegar o vaso e jogar na parede, por exemplo, e o vaso vai estilhaçar. Então, tudo isso você precisa analisar também considerando o aparelho que você tem. Porque você tem que considerar as animações e você tem que considerar também a estrutura do visual tridimensional. Uma outra coisa que é bastante importante é fazer coisas, tomar um pouco de cuidado com o realismo. Então, como eu falei, né, muita gente tem problema com texturas. Então, mais importante do que formas todas extremamente realistas, mas as texturas bem colocadas, né, os mapinhas UVs ali, as texturas criadas serem bem colocadas e bem estruturadas. Entender quais são as limitações do sistema VR que você está usando. Todos têm limitações. Infelizmente, a gente ainda não está no mundo utópico ali, onde a gente consegue navegar tranquilamente, sentir, ver e tal. Sempre tem uma limitação. A gente muitas vezes vê só as mãos, outras vezes a gente até tem um corpo que não é nosso, ou a gente tem um corpo que não se movimenta como a gente gostaria. Ou a gente tem o corpo e tal, mas você vai pegar alguma coisa e você está pegando, na verdade, um outro elemento, então não é tão certinho. Então tem algumas coisas, sempre tem um tipo de limitação. E o mais importante é você entender essas limitações para você poder trabalhar elas. Porque o que mais interessa não é... O que mais importa, perdão, não é a limitação, mas o como ela é trabalhada. Então, depois de entender também... entender os feedbacks de comando. Então, se eu aperto esse botão, o que vai acontecer? Isso tem que ter um feedback rápido, não adianta, né, ficar esperando o negócio. Às vezes você clica e nada acontece, ou às vezes você faz a interação em sistemas que não têm controle e nada acontece. Você precisa ter um feedback rápido. Também, como eu falei, é uma das coisas, o tempo de resposta dos personagens e dos elementos é uma coisa que as pessoas apontaram muito como uma quebra ali na sensação de presença daquele ambiente. Então, uma resposta atrasada, uma resposta inesperada está diretamente ligada a essa quebra de presença ali. Os feedbacks também condizentes aos objetivos, como eu falei, né? Se você pega o vaso e põe aqui, é diferente de você pegar o vaso e tacar ele na parede para ele quebrar. Então, ter essa coerência entre objetivos, entender que se você está num jogo de tiro, ele vai ser diferente do que se você estiver num lugar onde você consegue manipular objetos de outra forma. Então, entender essas diferenças e o público que você está falando também, né? E mostrar ao usuário o que está acontecendo. Aqui a gente está falando de umas regras meio que básicas de UX, essa última, que é você deixar o usuário a par do que está acontecendo. Então, é estabelecer regras e seguir essas regras. Isso até é uma coisa que a gente pode até fazer um paralelo com o cinema, que é muito ruim, por exemplo, quando a gente assiste um filme e é estabelecida uma regra, né? Então, vamos supor, tem uma regra que num filme, né? Se o personagem joga um poder contra o monstro morre. Quando essa regra é quebrada, então o personagem joga esse poder, o monstro não morre. Ele joga de novo, o monstro não morre. Ele joga de novo, o monstro não morre. A partir da terceira vez, a gente se sente estranho, porque você fala, não, pera,
o filme estabeleceu que um poder era necessário para matar esse um monstro. Por que agora está tendo que jogar 3? E isso vale também na realidade virtual. Se você está estabelecendo uma regra que um tiro você mata o monstro tal, não faz o usuário dar 3. Então, mantém as regras que você estabeleceu. Isso é muito importante em qualquer sistema. Assim. Estabeleça regras e mantenha elas. Porque isso influencia bastante também na presença do usuário e na sensação de que aquele sistema funciona daquele jeito. A gente tem uma capacidade de adaptação, essa pesquisa me mostrou isso, que a gente tem uma capacidade de adaptação a sistemas, a coisas, como eu falei, que às vezes não estão tão certinhas, não são muito reais, diversos cenários, a gente consegue se adaptar e se sentir nesses lugares. Mas essas regras estabelecidas por esses cenários, as regras de interação, são essenciais para a gente se sentir lá dentro e continuar se sentindo. Então, muito rapidamente é isso, né? E um Twitter, né? Como eu falei, se deixar eu fico o dia inteiro aqui falando. Sim, mas foi bem esclarecedor, foi bem didático. Eu espero que todo mundo, né, consiga entender. Se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato comigo também, pode deixar meu e-mail, deixo disponível. E é só falar. Muito, e eu mando a imagem também. Muito show. Vai estar aqui abaixo do canal do YouTube sua tese e informações sobre você. Paula, muito obrigado. Né? A gente vê que o X para ver, como você falou, tem vários pormenores, tem as limitações técnicas, né? E tem que ter essas avaliações para ver sempre o que pode ser melhorado. Mas eu acredito também que quando a gente bebe de outras fontes, né, dá uma colaboração. Por exemplo, como eu já venho do cinema, a gente pode tentar, através da mise-en-scène, ou da direção de cena, né, a maneira como a gente conta a história, burlar de alguma forma essas questões técnicas, né, que o próprio equipamento impõe. Mas fico muito feliz com a sua participação, com a sua pesquisa. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite, né, aqui ao VAD. Estou muito feliz com o feedback de todos. E VAD segunda edição, a gente se encontra novamente. Novamente, eu agradeço muito. Agradeço a todos, agradeço principalmente a Priscila que fez esse convite maravilhoso. Fico muito feliz em poder participar. E é muito legal ter eventos assim aqui no Brasil. Então, assim, pode chamar para as próximas edições, que eu vou ficar muito feliz em participar também. O que eu puder ajudar, eu estou por aqui. Obrigada de verdade. Show de bola. Pessoal, fica ligado que tem mais temas interessantes para acompanhar aí no VAD.